Há mais de 2.500 anos, quando o mundo ainda era jovem e os impérios nasciam e morriam como ondas no oceano da história, erguia-se uma cidade que desafiava os próprios céus: Babilônia, a joia do Oriente, onde os jardins suspensos pareciam tocar as nuvens e onde um rei governava com punho de ferro e coração inquieto. Esta é a história de como a fé de um jovem judeu transformou o destino de um império, de como a sabedoria divina brilhou mais forte que todo o ouro dos palácios reais. Esta é a história de Daniel. Imagine, se puder, as muralhas de Babilônia erguendo-se como montanhas artificiais, tão altas que uma carruagem podia correr sobre elas. Seus tijolos dourados refletiam o sol do amanhecer como um espelho gigantesco, anunciando ao mundo: aqui habita o poder. No centro desta metrópole, o palácio de Nabucodonosor estendia-se por quilômetros. Suas colunas de mármore negro sustentavam tetos pintados com ouro e lápis lazuli. Os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo, cascateavam em terraços verdejantes, onde plantas de todas as nações cresciam como um paraíso terrestre. E neste palácio de sonhos e poder absoluto, vivia um rei que dominava desde a Pérsia até o Mediterrâneo: Nabucodonosor, o Grande. Seus exércitos eram incontáveis como a areia do mar, sua riqueza inesgotável como as estrelas do céu. Mas havia algo que nem todo o ouro de Babilônia podia comprar. Nem todos os sábios de seus domínios podiam dar-lhe: a paz de espírito. Nos corredores deste mesmo palácio, caminhavam 4 jovens que haviam chegado como cativos, mas serviam como príncipes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, seus nomes babilônicos: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Exilados da terra de Judá, arrancados de suas famílias ainda jovens, eles haviam escolhido algo que poucos fazem em terra estranha: permaneceram fiéis ao Deus de seus pais. E esta fidelidade estava prestes a ser testada de uma forma que ninguém poderia imaginar. Era uma noite sem lua sobre Babilônia. O ar estava espesso, carregado de uma tensão inexplicável. No palácio real, Nabucodonosor despertou de um sonho como um homem que acabara de ver o fim do mundo. Suor frio escorria por sua testa real. Suas mãos tremiam como folhas ao vento. O sonho havia sido mais que uma visão noturna. Havia sido uma revelação, uma profecia, um mistério que cravava garras em sua alma e se recusava a soltá-lo. Mas aqui estava o tormento. Quanto mais tentava lembrar os detalhes, mais eles escorregavam de sua memória como areia entre os dedos. Restava apenas a certeza absoluta de que aquele sonho continha segredos sobre o futuro. Seu futuro. O futuro do mundo. Antes mesmo do amanhecer, o grito real ecoou pelos corredores: tragam-me todos os sábios da Babilônia, todos! E quando o sol nasceu sobre os jardins suspensos, uma multidão impressionante se reuniu no salão do trono. Magos com longas barbas brancas, astrólogos com suas cartas celestiais, adivinhos com amuletos tintinando, encantadores murmurando palavras antigas. Todos os mestres das artes ocultas de Babilônia estavam ali. Nabucodonosor ergueu-se em seu trono de ouro maciço. Seus olhos faiscavam com uma fúria que fazia os mais corajosos tremerem. Então, ele pronunciou palavras que caíram sobre a assembleia como uma sentença de morte. Escutem bem, sábios da Babilônia. Tive um sonho que me rouba o sono e me tortura a alma. Mas não lhes direi o que sonhei. Vocês devem me dizer qual foi o sonho e depois interpretá-lo. Se falharem, serão cortados em pedaços e suas casas serão transformadas em monturos de lixo. Mas se me contarem o sonho e sua interpretação, receberão presentes, recompensas e grande honra. O impossível havia sido exigido. Como poderiam eles conhecer os sonhos privados do rei?
Por toda a Babilônia, a notícia se espalhou como fogo selvagem. E Daniel soube que sua vida e a de seus amigos pendiam por um fio mais delicado que uma teia de aranha. Quando Arioque, capitão da Guarda Real, chegou para executar a sentença de morte, encontrou Daniel com um semblante sereno que contrastava com o terror que dominava a cidade. Por que tamanha pressa na ordem do rei? Perguntou Daniel com uma calma que parecia sobrenatural. E ali, naquele momento crucial, Daniel fez algo que revelaria o caráter de sua alma. Ele não pensou apenas em salvar a própria vida. Seu coração se encheu de compaixão por todos os sábios da Babilônia. Homens que serviam deuses falsos, mas que não mereciam morrer por uma tarefa impossível. Daniel tinha um objetivo que transcendia a sobrevivência. Ele queria demonstrar ao mundo que existe um Deus verdadeiro, um Deus que conhece o oculto e revela os mistérios mais profundos do universo. Dai-me tempo, disse Daniel ao capitão, e eu revelarei ao rei o sonho e sua interpretação. Que promessa audaciosa, que fé inabalável! Daniel correu para a casa onde seus 3 amigos o esperavam. E ali, naquele pequeno aposento em terra estrangeira, 4 jovens judeus se prostraram diante do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A noite caiu sobre Babilônia como um manto de desespero. Enquanto os sábios tremiam em suas casas, esperando a morte ao amanhecer, Daniel e seus amigos clamavam ao céu com lágrimas nos olhos e fé no coração. Ó Deus dos nossos pais, orava Daniel, tu que conheces todas as coisas antes que aconteçam, tu que moves os reis como peças num tabuleiro, revela-nos este mistério para que não pereçamos, nem nós, nem os sábios da Babilônia. As horas passavam como séculos. O silêncio dos céus parecia ensurdecedor. Ananias orava em sussurros. Misael erguia as mãos trêmulas. Azarias derramava lágrimas de súplica. E Daniel permanecia prostrado, sentindo o peso de toda a Babilônia sobre seus ombros jovens. Sabia que dependia unicamente da misericórdia divina. Não havia plano B, não havia estratégia humana, não havia escape. Mas às vezes é exatamente quando chegamos ao fim de nós mesmos que Deus revela sua glória infinita. Era a hora mais escura da madrugada quando aconteceu. Daniel dormira por alguns minutos, exausto de tanto orar, quando uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia invadiu seu quarto. Em visão, Deus Todo-Poderoso revelou a Daniel não apenas o sonho de Nabucodonosor, mas seu significado mais profundo. Daniel viu a estátua gigantesca com clareza cristalina, sua cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés, uma mistura estranha de ferro e barro. Viu a pedra cortada sem mão humana, que atingiu a estátua e a desfez em pó, crescendo até se tornar uma grande montanha que encheu toda a terra. Quando Daniel despertou, seu coração transbordava de gratidão. Não era a alegria de quem escapara da morte, mas a alegria de quem havia contemplado os mistérios eternos de Deus. Ergueu-se e, com voz trêmula de emoção, entoou um hino de louvor que ecoaria através dos séculos. Bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel sabia que não havia sido escolhido por ser mais sábio ou mais santo que outros. Havia sido escolhido porque confiara completamente no Deus que faz o impossível se tornar possível. Quando o sol nasceu sobre a Babilônia naquela manhã, Daniel caminhou pelos corredores do palácio com passos firmes e confiantes. Soldados o escoltavam, mas não como prisioneiro, como alguém que carregava a resposta para o maior mistério do império. O salão do trono estava repleto. Nabucodonosor
Sentado em seu trono dourado, fitava Daniel com olhos que misturavam esperança e ceticismo. Toda a corte sussurrava. O ar estava espesso de tensão. És tu capaz de me fazer saber o sonho que vi e a sua interpretação? Perguntou o rei, sua voz ecoando pelas colunas de mármore. Daniel ergueu a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma luz que não era deste mundo. E então, com voz clara que cortou o silêncio como uma espada, ele disse: o mistério sobre o qual o rei pergunta não pode ser revelado ao rei por sábios, adivinhos, magos ou astrólogos. Mas há um Deus nos céus que revela os mistérios. Então, Daniel começou a descrever o sonho com detalhes tão precisos que Nabucodonosor se inclinou para a frente, os olhos arregalados de espanto. Viste, ó rei, uma grande estátua. Esta estátua era imensa e seu esplendor era extraordinário. Estava em pé diante de ti e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Um murmúrio de admiração percorreu o salão. Era exatamente o sonho, palavra por palavra, detalhe por detalhe. Daniel continuou. Estavas observando até que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então foram juntamente esmigalhados o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e se tornaram como a palha das eiras no verão. E o vento os levou, e não se podia achar deles lugar algum. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. E Daniel revelou o significado profético. A cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor e seu reino. Depois dele, viriam outros reinos, representados pela prata, bronze e ferro. Mas no tempo desses reis, o Deus dos céus estabeleceria um reino que jamais seria destruído. Quando Daniel terminou de falar, o silêncio no salão era tão profundo que se podia ouvir uma folha cair. Então algo inimaginável aconteceu. Nabucodonosor, o rei dos reis, o homem mais poderoso da terra, levantou-se de seu trono e se prostrou diante de Daniel. Verdadeiramente, proclamou ele diante de toda a corte, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios. Naquele dia, a Babilônia testemunhou algo que abalaria seus fundamentos para sempre. O jovem judeu exilado foi elevado à posição de governador de toda a província da Babilônia. Riquezas foram derramadas sobre ele como chuva dourada. A autoridade foi colocada em suas mãos como um cetro real. Mas Daniel sabia que não era sobre ele que se tratava toda aquela glória. Era sobre o Deus que serve aos que o servem, que exalta os humildes e revela seus segredos aos que confiam nele de todo o coração. E assim, naquela terra estrangeira, o nome do Deus de Israel ecoou pelos palácios e pelas ruas, pelas casas dos nobres e pelas tendas dos servos. Um jovem havia mudado o destino de um império simplesmente confiando que seu Deus era maior que todas as circunstâncias. Querido ouvinte, a história de Daniel e o sonho de Nabucodonosor não é apenas um relato antigo escrito em pergaminhos empoeirados. É uma mensagem viva para você, neste exato momento. Quantas vezes você se encontrou diante de situações impossíveis? Quantas vezes as circunstâncias pareceram maiores que suas forças, seus recursos, suas habilidades? A lição eterna desta história é que quando confiamos no Deus que move montanhas e acalma tempestades, Ele abre caminhos onde não existem soluções humanas. Ele revela estratégias quando nossa mente não encontra saídas. Ele traz luz quando tudo parece mergulhado em trevas. Daniel não tinha diplomas das universidades da Babilônia, não tinha conexões políticas, não tinha riquezas ou exércitos.
Tinha apenas uma fé inabalável no Deus que conhece o fim desde o princípio. E essa fé transformou um jovem exilado no segundo homem mais poderoso do maior império da terra. O mesmo Deus de Daniel é o seu Deus hoje. Os mesmos ouvidos que escutaram as orações daqueles 4 jovens em Babilônia estão atentos às suas orações neste momento. O mesmo poder que revelou mistérios há 2.500 anos continua revelando soluções, abrindo portas e transformando vidas hoje. Quando você se ajoelhar diante dele com fé genuína, quando clamar por sabedoria em meio à confusão, quando confiar completamente em sua bondade, prepare-se. Prepare-se para ver o impossível se tornar possível. Prepare-se para testemunhar milagres que deixarão até os céticos de boca aberta. O Deus de Daniel ainda revela mistérios. O Deus de Daniel ainda transforma destinos. O Deus de Daniel ainda é o seu Deus. Se esta história épica de fé e coragem falou profundamente ao seu coração, se você sentiu sua alma se agitar com a possibilidade de ver Deus agir poderosamente em sua própria vida, então, eu tenho um convite especial para você. Inscreva-se agora no canal Vozes da Bíblia. Aqui, toda semana, trazemos as histórias mais inspiradoras das Escrituras, narradas com a emoção e a profundidade que elas merecem. Não perca as próximas jornadas épicas que temos preparadas. A fé corajosa de Esther que salvou uma nação inteira. A transformação impossível de Saulo de Tarso na estrada para Damasco. Os milagres extraordinários de Jesus que abalaram o mundo para sempre. Ative o sininho das notificações para ser o primeiro a receber cada nova história que pode transformar sua perspectiva e fortalecer sua fé. E não guarde esta mensagem só para você. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir que Deus ainda revela mistérios e transforma destinos hoje. Deixe seu comentário abaixo, contando qual história bíblica você gostaria de ouvir na próxima semana. Sua sugestão pode ser escolhida para nossa próxima jornada épica de fé. Lembre-se, você serve ao mesmo Deus que transformou Daniel de exilado em governador. Prepare-se para ver o que ele tem preparado para a sua vida. Até a próxima história, que a fé de Daniel inspire seus dias e que a sabedoria divina ilumine seus caminhos.